Imaginem só por um instante a forma de um funil colossal. Um funil gigante. Isso, um funil com a boca tão larga, mas tão expansiva que seria capaz de engolir o universo inteiro, sabe? Todas as galáxias, todas as nações da Terra de uma só vez. Nossa, é uma imagem bem forte. É, mas à medida que essa estrutura desce, ela vai se estreitando de forma implacável, estreita para um continente, depois para um país, para uma comunidade em crise, e finalmente a ponta desse funil aponta diretamente, com uma precisão cirúrgica, para o canto mais íntimo e secreto do coração de um único indivíduo. Olha, essa é uma imagem visual fantástica para ilustrar como a literatura hebraica antiga costumava organizar o pensamento. É literalmente o macro e o micro se encontrando. Pois é, e essa não é uma imagem acidental de jeito nenhum. É exatamente essa a arquitetura que a gente vai explorar no mergulho de hoje. Pois é. Nós vamos basear a nossa análise de hoje nas notas do estudo Bíblia Acolhe Melhor que Entender é Acolher. E o material foca totalmente em uma única passagem literária, que é o Salmo 66, dos versos 1 até o 20. É um trecho incrível. Muito. A escritura apresenta aqui uma jornada fascinante. A gente começa com um chamado cósmico gigante de adoração e termina no sussurro mais pessoal que alguém poderia ter com o divino. Eu estou muito intrigada com essa progressão. E o que torna esse estudo do Bíblia Acolhe tão rico é justamente esse esforço de entender não apenas o que está escrito ali, mas quer dizer como e por que o autor organiza as ideias dessa maneira. A nossa missão aqui é compreender como a Bíblia conecta a majestade insondável de um Deus que governa o cosmos, né, com o cuidado quase microscópico que ele tem pela alma humana ferida. E o texto bíblico faz isso sem perder a densidade teológica, né? Mantém um tom didático, mas profundamente acolhedor. Com certeza. É um equilíbrio perfeito. Então vamos começar logo pelo topo desse funil literário. Os 4 primeiros versos da passagem simplesmente jogam a gente no meio de algo gigantesco. O texto diz: aclamem a Deus todas as terras. Um chamado global. Exatamente. A Bíblia fala para as nações cantarem louvores, darem glória e reconhecerem um poder tão esmagador que faz até os piores inimigos se renderem. O verso 4 chega a dizer que toda a terra se prostra diante de ti. É uma cena de reverência absoluta. Sim. A sensação que a poesia transmite é de estar no centro do gramado de um estádio de proporções globais, tipo com bilhões de pessoas em uníssono cantando para uma figura central. É uma cena puramente grandiosa, quase abstrata, de tão vasta. Uma verdadeira sinfonia universal. Mas sabe, se a gente ficasse apenas nisso, a imagem que sobraria seria a de um Deus que é só uma energia cósmica. Tipo um relojoeiro distante, né? Isso, um princípio motor distante que o universo inteiro respeita, mas que não se envolve com a poeira do nosso cotidiano. E é por isso que a transição que acontece logo a seguir é tão fundamental. E é aqui que o texto dá uma guinada que me deixa bastante surpresa. No verso 5... o salmista convida a audiência a ver as obras de Deus. Ele chama atenção para a história. Sim. De repente, no meio daquela adoração global que engloba as estrelas e todas as nações, a Escritura ancora o discurso num evento muito, muito específico. E bem terreno. Exato. O verso 6 diz que ele transformou o mar em terra seca e que eles atravessaram um rio a pé. E aí vem a minha provocação para você. Por que ancorar algo tão épico, tão cósmico, em um evento geográfico envolvendo travessia de água e lama? Não parece um detalhe meio mundano demais para um Deus que acabou de ser aclamado pelas galáxias? Olha, essa é a genialidade da narrativa. Pode até parecer mundano para nossa mentalidade moderna, mas na psique do povo hebreu antigo, o mar e o rio não eram apenas acidentes geográficos. De jeito nenhum. Eles tinham um peso histórico, certo? Um peso gigantesco. O texto bíblico faz aqui um paralelo claríssimo com 2 momentos históricos fundamentais. A travessia do Mar Vermelho, que está lá no livro de Êxodo, e a travessia do Rio Jordão, no livro de Josué. Para compreender o porquê dessa menção, a gente precisa entender a psicologia daquele momento. No Êxodo, não se tratava de um simples milagre ou de um truque de mágica.
Era uma questão de vida ou morte. Exatamente. Tratava-se do terror absoluto de uma nação inteira de escravos fugindo. Eles estavam encurralados entre o oceano intransponível à frente e as carruagens do exército mais letal do mundo antigo vindo logo atrás. Nossa, ou seja, era o ápice da impotência humana. Não havia saída política, militar ou geográfica. Nenhuma chance. Nenhuma chance mesmo. A libertação ali tem um peso emocional incalculável, porque o terror que veio antes dela era muito real. E a Bíblia mostra isso de forma muito crua, né? Mostra sim. O texto bíblico mostra que o poder que sustenta as galáxias é o mesmo poder que desceu à Terra, abriu as águas, lidou com a lama do fundo do mar e interveio fisicamente na história humana. Para salvar um grupo de pessoas desesperadas. Isso muda tudo. O verso 7 arremata isso alertando que os olhos de Deus vigiam as nações. É a majestade abstrata ganhando mãos sujas de terra na realidade histórica. Caramba! É como dizer assim, o Deus que recebe o aplauso das galáxias é o mesmo que sabe o nome de quem está preso na margem do rio cheio de lama. Perfeita, exatamente essa a mensagem. Mas olha só, essa proximidade histórica nos leva a um problema enorme na sequência. Porque o nosso funil continua descendo e a paisagem muda drasticamente. É aí que o negócio aperta. Pois é. Se o mesmo Deus intervém na história para salvar, os versos 8 a 12 nos colocam diante de uma realidade muito desconfortável. A famosa teologia do sofrimento. Exatamente. O texto, de repente, descreve um sofrimento comunitário brutal. E a Bíblia não usa meias palavras, sabe? O autor relata que Deus deixou o povo cair numa armadilha. É uma declaração forte. Muito forte. A Escritura afirma que foi ele quem colocou uma carga pesada nas costas daquelas pessoas, permitiu que inimigos cavalgassem sobre suas cabeças e os fez passar pelo fogo e pela água. É uma reviravolta assustadora, porque, um minuto atrás os inimigos estavam sendo esmagados, agora os inimigos estão cavalgando sobre o povo de Deus. Como assim? E o mais chocante para muitos leitores hoje em dia é que o texto não tenta culpar o diabo, ou acaso, ou a má sorte pela tragédia. Não, o autor atribui a soberania desse processo diretamente ao divino. Exatamente. E para ilustrar isso, a Bíblia usa a imagem de um ourives lá no verso 10. O texto diz, tu nos refinaste como se faz com a prata. O que me leva a pensar logo no processo mecânico da coisa, né? Um ourives antigo precisava de um controle absurdo. Um erro mínimo e tudo ia por água abaixo. Pois é. Se a fornalha ficasse fria demais, a escória não se separava da prata. Mas se ficasse quente demais, o metal era destruído. Tem que ser o tempo exato, a dor exata. Sim, é uma precisão térmica e temporal. Mas confesso que, lendo isso, surge um sentimento quase de revolta em mim. Se o texto bíblico anterior acabou de provar que Deus tem poder para abrir o mar e destruir inimigos com um sopro, por que guiar ativamente o próprio povo para dentro de uma fornalha dessas? Parece contraditório. Essa tensão é o verdadeiro coração da passagem. Para entender o mecanismo aqui, vale a gente aprofundar um pouco mais nessa prática antiga da purificação da prata. Como funcionava exatamente? Bom, naquele contexto histórico, o refinamento envolvia colocar a prata bruta num cadinho direto no fogo e soprar ar sobre ela. O oxigênio reagia com as impurezas tipo o chumbo, o cobre, a sujeira em geral. E essas impurezas subiam para a superfície para serem raspadas pelo ourives. Certo, entendi. Mas a grande questão é, como o ourives sabia que a prata finalmente estava pura? Ele sabia quando ele conseguia olhar para a prata derretida e ver o seu próprio reflexo espelhado nela com clareza. Nossa, peraí. Isso adiciona uma camada completamente diferente à leitura. Não é um castigo cego, então. É uma busca por reflexo. Exato. A Bíblia apresenta aqui o sofrimento não como um acidente de percurso ou, um momento de desatenção divina. A Escritura mostra o sofrimento como um processo pedagógico intencional. Para limpar as impurezas. Sim. A escória representa as autossuficiências, as idolatrias e aquelas ilusões de controle que a comunidade tinha. O calor do fogo simplesmente força tudo isso a subir para a superfície para ser removido de vez. Faz todo sentido agora. E a progressão literária do trecho é muito cuidadosa com isso, né? Muito. A Escritura menciona o fogo e a água apenas como uma transição,
Eles não são o endereço final do povo. Ainda bem. Pois é. O verso 12 termina revelando o destino verdadeiro desse processo doloroso, que é o lugar espaçoso. Lugar espaçoso. Olha, é uma expressão que traz um alívio imediato só de ser pronunciada. Mas eu imagino que a Bíblia não esteja falando apenas de um espaço físico vazio como um terreno grande. Não, de forma alguma. É o oposto absoluto da armadilha que foi descrita uns versos antes. A armadilha aperta, sufoca, restringe. O lugar espaçoso é a tradução de um estado de maturidade e de liberdade espiritual muito profunda. É chegar a um ponto onde a identidade daquelas pessoas já não está atrelada às coisas que foram queimadas no fogo, sabe? Elas encontram uma nova força forjada na dor. Exatamente isso. E chegar a esse lugar de maturidade nos empurra diretamente para a próxima sessão do estudo. O nosso funil afunila mais uma vez e a partir do verso 13 a gente vê uma mudança gramatical gritante no texto. O foco muda completamente. Muda sim. Nós deixamos o nós, que era a comunidade que sofreu, a nação que passou pela fornalha, e entramos no eu. O salmista assumiu o microfone de forma totalmente individual. Ele toma a frente. A poesia diz: entrarei na tua casa com holocaustos, a ti pagarei os meus votos. E ele ainda detalha que esses votos foram feitos pelos seus próprios lábios no dia da angústia. O foco sai da história coletiva da nação e entra na resposta de um único indivíduo que sobreviveu a todo aquele processo. Sim, mas vamos olhar para a realidade humana aqui, de quem nos ouve, inclusive. Qualquer pessoa consegue se identificar com a ideia de fazer promessas no dia da angústia, né? Ah, com certeza. Quem nunca? É o clássico comportamento de trincheira. Ou aquele cenário desesperador na sala de espera de um hospital, tipo às 3 da manhã, quando a angústia bate, vem aquele pensamento: olha, se isso passar eu mudo de vida, eu dou tudo que eu tenho. A barganha clássica. Instintivamente, o ser humano tenta negociar com o divino. A minha dúvida lendo isso é: ao listar promessas de sacrifícios de animais gordos, carneiros, novilhos e cabritos, a Bíblia está aprovando a ideia de que a gente pode comprar favores cósmicos? A Escritura apresenta isso como uma transação comercial? Olha, uma leitura superficial pode realmente dar essa impressão de suborno celestial, mas o contexto histórico da época desconstrói completamente essa ideia. O ponto principal do texto está na palavra holocausto. Que é um tipo específico de oferta, certo? Exato. No antigo sistema sacrificial de Israel, havia vários tipos de ofertas. Na maioria delas, parte da carne do animal era queimada no altar e o resto era comido pelo ofertante, por sua família e pelos sacerdotes. Ah, então era uma espécie de refeição comunitária, uma festa de celebração. Isso, tinha um benefício social e material imediato, mas o holocausto era bem diferente. O holocausto era um sacrifício totalmente consumido pelo fogo no altar. Ninguém comia nada. Era cinza pura. Nenhuma vantagem material para quem estava oferecendo, então. Uma perda total do bem. Absolutamente nenhuma vantagem. E a gente precisa lembrar que, numa sociedade agrária daquela época, aqueles animais, os novilhos gordos, os cabritos, eram literalmente a conta bancária da pessoa. Era o patrimônio deles. Era um fundo de aposentadoria a garantia de sobrevivência da família no inverno rigoroso. Pegar essa riqueza e transformá-la, de forma literal, em fumaça, era uma demonstração radical de que quem recebia a oferta valia muito mais do que a segurança econômica daquela pessoa. Caramba. Portanto, a Escritura não está falando de suborno, até porque Deus não precisa de bois e ovelhas, né? A Bíblia está ilustrando aqui algo muito mais raro no comportamento humano, que é a integridade de caráter. A cura da amnésia espiritual. Isso, essa é a expressão perfeita. Porque o que costuma acontecer quando o desespero passa? A gente esquece tudo. Exatamente, a pessoa melhora, o problema financeiro se resolve do nada, a doença recua e aquela promessa chorosa feita no hospital é engavetada. O conforto produz amnésia na gente. É verdade. Mas o salmista aqui faz o oposto. Ele chegou ao lugar espaçoso, ele está a salvo, não tem mais inimigo cavalgando sobre a cabeça dele, mas ele decide se lembrar exatamente do que prometeu quando estava cercado por trevas. Ele honra a palavra. Ele honra o compromisso com o que ele tem de mais valioso. E ele não faz isso para comprar a Deus,
mas para mostrar que o refinamento pelo qual ele passou, lá no fogo e na água, realmente funcionou. A escória do egoísmo foi removida. Nossa, essa integridade de honrar a palavra dada na escuridão nos serve como a ponte perfeita para o bico do nosso funil literário. Chegamos aos versos finais, do 16 ao 20. A parte mais íntima do texto. Com certeza. O cenário muda mais uma vez. O autor não está mais falando com as nações da terra, como ele fez lá no início. Ele chama um grupo bem menor e diz: venham e escutem todos vocês que temem a Deus. Contarei o que ele tem feito por minha alma. É um ambiente de intimidade extrema, uma conversa ao pé do ouvido. E é justamente nesse clima de confissão que o texto bíblico lança uma frase que assusta muito o leitor moderno. No verso 18, a Bíblia declara: se no coração eu tivesse contemplado iniquidade, o Senhor não teria me ouvido. É um verso que carrega um peso teológico e psicológico imenso, sem dúvida. Um peso esmagador, porque soa como um ultimato aterrador. Se a gente usar uma analogia aqui, pensemos numa daquelas estradas na serra com muitos túneis. A comunicação pelo celular flui super bem na estrada, mas no momento em que o carro entra no túnel, a rocha maciça bloqueia as ondas de rádio. A comunicação morre na hora, não tem sinal. Fica mudo. Absolutamente impecável, sem cometer nenhum erro moral, para que Deus se dê o trabalho de ouvir uma oração? Olha, essa é a armadilha na qual muita gente cai ao ler esse trecho de forma isolada, achando que o texto exige perfeição. Mas a sua analogia do túnel, embora seja muito boa para ilustrar a perda de sinal, precisa de um ajuste fundamental para se alinhar com a teologia do texto. Como assim? É que um bloqueio físico num túnel é um acidente, né? É uma circunstância externa, você não tem controle. Mas o conceito de contemplar a iniquidade aponta para algo totalmente diferente. O texto bíblico não fala de tropeçar no erro ou de ter fraquezas. Até porque a própria tradição bíblica repete exaustivamente que todos são falhos e necessitam de misericórdia. Exato. Se fosse para ser impecável, ninguém orava. O foco aqui está no verbo contemplar. E qual é o peso exato dessa palavra contemplar no idioma original? O que o texto bíblico realmente quer dizer? Contemplar. Nesse sentido poético que a Bíblia apresenta, significa olhar com afeto. Significa acariciar, nutrir e proteger um pecado secretamente. Nossa, acariciar o erro. Sim. Não é alguém que luta contra um vício e perde uma batalha num dia ruim. É alguém que esconde a iniquidade num quarto escuro do coração, tranca a porta a 7 chaves e não quer abrir mão daquilo de jeito nenhum. A pessoa constrói uma vida dupla. Ah, entendi. A boca profere belas orações litúrgicas em público, mas, por dentro, há uma afeição profunda por algo que se sabe estar destruindo o seu próprio caráter ou machucando o próximo. É a hipocrisia na sua forma mais pura. Voltando ao seu exemplo, não é o carro que entrou no túnel por acidente e perdeu o sinal. É o motorista que desligou o rádio ativamente, de propósito, porque quer ouvir outra coisa escondida dos passageiros do carro. Uau! Isso muda completamente a perspectiva de quem lê. Então o texto bíblico não traz uma exigência de perfeição inatingível, traz uma demanda por transparência. Exatamente, transparência. Se a pessoa chega quebrando as regras, suja da viagem, confusa e quebrou a cara, mas é honesta sobre isso e não tenta esconder a sujeira embaixo do tapete, a comunicação com o Criador continua perfeitamente clara. A linha não cai. Essa é a essência da graça, conforme a Bíblia ensina aqui nesse capítulo. Deus não rejeita o imperfeito, mas o texto sugere fortemente que ele resiste ao falso. Faz todo sentido. O salmista foi capaz de clamar das profundezas da angústia justamente porque não tentou fingir quem não era diante de um Deus que, como a gente viu lá no começo, governa o cosmos. E como houve essa sinceridade plena, como o coração se apresentou nu e vulnerável, o desfecho do salmo é de celebração total. É um alívio. Sim, no verso 20 a passagem culmina com o salmista dizendo: bendito seja Deus que não rejeitou a minha oração, nem afastou de mim a sua graça.
A graça nunca foi retirada porque simplesmente não havia uma muralha de falsidade impedindo que ela atuasse. Olha, chegar ao fim dessa passagem nos mostra como a estrutura desse texto literário é simplesmente brilhante. Retornando à imagem inicial do nosso funil, a coerência do texto bíblico é de tirar o fôlego. É uma obra-prima. O estudo do Bíblia Acolhe nos conduziu hoje desde o louvor das multidões até o silêncio de uma única alma. A Escritura começa retratando o soberano imenso que paralisa exércitos, avança para nos mostrar que ele também atua como um ourives cuidadoso, controlando o fogo do sofrimento, não para destruir, mas para refinar e revelar a melhor versão do seu povo. Limpando as impurezas. E a viagem termina revelando que esse mesmo soberano do universo inclina o ouvido para escutar o sussurro de um único ser humano, desde que esse coração pulse com honestidade, claro, sem acariciar a iniquidade nas sombras. É o equilíbrio teológico perfeito, não acha? Um Deus grande o suficiente para governar as nações da terra e secar mares, mas íntimo o suficiente para se importar se as intenções silenciosas de uma pessoa estão alinhadas com o que ela diz em público. É profundo demais. Essa jornada inteira, do macro para o micro, consolida a ideia que a Bíblia defende de que o espiritual só é verdadeiro quando transforma a integridade pessoal. Isso sintetiza perfeitamente a nossa análise do Salmo 66 de hoje. Mas a gente não poderia fechar esse mergulho literário sem deixar um pensamento provocativo para nossa audiência, né? Sempre bom deixar uma pulga atrás da orelha. Com certeza. Algo além do que a gente já mastigou aqui para fermentar na cabeça de quem nos ouve depois que o episódio acabar. Vamos lá. Nós passamos boa parte da nossa discussão analisando a ideia de que, após o refinamento pelo fogo e pela água, o povo chegou ao chamado lugar espaçoso. Um lugar de alívio e maturidade. E a nossa tendência natural, como seres humanos, é associar esse espaço a uma conta bancária cheia, a uma ausência de doenças ou a problemas resolvidos no mundo exterior. É o que a gente quer na prática, né? Paz externa. Pois é. Mas e se a gente observar a lógica final do texto bíblico? E se o verdadeiro lugar espaçoso de que a Bíblia fala for, na realidade, um estado puramente interno? Interessante. Imaginem o peso insuportável que é viver uma vida dupla, gastando energia infinita para esconder iniquidades debaixo dos panos, vivendo aterrorizados com medo de sermos descobertos pelas outras pessoas. Deve ser exaustivo. Exatamente. Talvez o lugar mais espaçoso, vasto e livre que um ser humano possa habitar não seja um castelo livre de problemas financeiros ou de saúde, mas sim o interior de um coração tão limpo e tão brutalmente honesto que não precisa esconder absolutamente nada do Criador, de si mesmo e do mundo. Uma liberdade real. Viver com a alma transparente, sem bloqueios, sem túneis escuros. Talvez essa seja a liberdade definitiva apontada pelo autor antigo. Fica a reflexão. Texto e produção Douglas Vieira. Música de Sergio Prosverini por Pixabay. Faixa Snowy Peaks. Bibliografia. Comentários expositivos Hernandes Dias Lopes, editora Agnos. Comentário bíblico Matthew Henry, editora CPAD. Antigo e Novo Testamento interpretado versículo por versículo Russell Norman Champlin, editora Agnos. Charles Spurgeon, Os Tesouros de Davi, editora CPAD.